tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra permanecerá. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Se a noite vem, eu não temerei. Amanhã já vem com seu resplendor em meu caminhar. Cada passo meu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra permanecerá. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Em meu caminhar, cada passo meu se vê, tu és fiel. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Mas eu tenho certeza que eu trouxe boas novas de grande alegria para vocês aqui hoje, né? Nós vamos ser edificados na palavra. E eu quero tomar como base o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 ao 8, e quero trabalhar um pouco esse assunto com vocês. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Jesus está dizendo isso. Jesus está compartilhando isso. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum galho pode dar fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, Jesus está dizendo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Como é que nós damos muito fruto? Permanecendo em Cristo Jesus. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, esse será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Queridos, eu quero pegar 2 pensamentos dessa fala de Jesus. A primeira delas é: meu Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quem é que é glorificado pelo fato de nós darmos fruto? O Pai, porque é Ele quem cuida e dá a vida a nós. Todos os resultados, todos os frutos que você produza é resultado da obra de Deus em você. E a glória é daquele que trabalhou e não daquele que deu o fruto. Ou seja, Deus é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. Fruto é o resultado da mais alta dependência, de um galho do tronco. Fruto é o que revela a natureza daquela árvore. Fruto é uma representação do amor, porque as árvores não comem dos seus próprios frutos. O galho não dá fruto pelo seu próprio esforço. É a vida que vem do tronco que faz com que ele produza um fruto. A espécie é o que revela, é revelada pelo fruto. Você revela aonde você crê que está enxertado pelos frutos que você dá. Se o seu fruto é de inimizade, de dor, de briga, de intriga, de divisão, significa que você crê que está colado, está enxertado em um tronco de inimizade, de dor, de confusão, de divisão. Mas se você dá no seu fruto generosidade, paz, amor, alegria no espírito, mansidão, domínio próprio, isso significa que você crê que está enxertado no tronco que é Jesus. Porque essas são as próprias características do nosso Senhor Jesus. Isso revela o próprio caráter de Jesus. Ou seja, o fruto revela a espécie. Em que espécie você está enxertado? Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. A árvore não produz fruto para ela mesma. A árvore produz fruto para abençoar, para servir, para entregar alimento a outro, não para ela mesma. Ou seja, quando nós estamos falando de dar fruto, nós estamos falando de revelar o propósito da árvore, revelar a própria natureza, a própria essência daquela árvore. E dar fruto serve para servir, serve para ser bênção, serve para abençoar. Fruto fala da vida da árvore se revelando nos ramos, se revelando nos galhos. Por isso que ele diz: meu Pai é glorificado se vocês derem muito fruto. Porque quando nós estamos dando fruto, a vida de Deus está sendo revelada através das nossas vidas. Você foi chamado para revelar a própria vida de Deus à humanidade. As pessoas estão perdidas, não se encontram, estão com fome. E eu e você podemos revelar frutos da imagem de Deus para que elas venham a crer e saciar a sua sede, saciar a sua fome, encontrar paz, encontrar alegria, encontrar o amor de Deus. Meu Pai é glorificado se vocês derem muito fruto.
E Jesus tinha uma consciência de que sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Ele diz: ei, você é um galho, você é um ramo. E o ramo não consegue produzir frutos. O ramo não tem vida em si mesmo, se ele não estiver conectado na videira. Se ele não estiver enxertado no tronco, naquele que tem as suas raízes, naquele que distribui a vida. Ou seja, ele está falando, você não consegue, não existe capacidade em você para garantir vida e produzir resultados. Os resultados que um galho dá é para a glória do tronco, é para a glória da videira, é para a glória daquele que dá a vida ao ramo. Jesus está falando então, a vida que você tem depende de mim. E a capacidade que você precisa para dar fruto depende de mim. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu já dei esse exemplo aqui, mas se fosse uma página de um livro escrita aqui, bem grande, e aqui estivesse escrito, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você olhasse no verso dessa página e lesse o que tem no contrário, estaria escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Ao mesmo tempo que não podemos fazer nada sem Cristo Jesus, nós podemos dar muito fruto em Cristo Jesus. Podemos todas as coisas quando é Cristo Jesus quem está nos fortalecendo. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem produz em nós, segundo a sua espécie. Meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Somos como galhos, dependendo da vida do tronco e dando vida através do fruto. Fruto que glorifica a Deus é resultado da vida de Jesus Cristo em nós. O fruto que glorifica a Deus é resultado da vida de Jesus Cristo em nós. Qualquer fruto que você dê, qualquer obra, qualquer resultado que você produza, que não é Cristo em você, isso não glorifica a Deus. Por mais bonitinho que pareça, por mais suculento que pareça, isso não glorifica a Deus. O fruto que glorifica a Deus é o fruto que foi dado pela vida de Jesus em nós e pela capacidade de Jesus em nós. É Ele quem nos capacita. O fruto que glorifica a Deus é resultado da vida de Jesus em nós, e essa vida se revela através da pessoa do Espírito Santo, que nos dá vida e nos leva a dar vida. É o Espírito Santo então que pega a vida de Jesus e coloca em nós, e é o Espírito Santo que nos capacita a darmos fruto, para que outros encontrem vida nesses frutos. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Deus é glorificado, pois nós não seríamos capazes de viver e produzir isso pelas nossas próprias forças. Deus é glorificado porque o crédito é dele, não é nosso. O mérito é dele, não é nosso. Esses dias eu estava escutando uma mensagem da FATEM online, e o pastor, o professor que estava dando aula, ele fez uma pergunta, ele fez um comentário, e aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, esse cara está certo. Interessante esse pensamento. E ele disse assim, você que tem mais de 30 anos. E aí ele brinca, né? Estou citando ele e tal. Ele fala assim, porque quem tem menos de 30 anos tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, né? Mas você que já tem mais de 30 anos, a minha pergunta para você é, aonde você estaria se não fosse Deus na sua vida? E eu pensei, eu estou ficando velho, porque eu consegui pensar e refletir na pergunta dele. Aonde nós estaríamos se não fosse Deus nas nossas vidas? Como que seria a nossa vida, a nossa família, as nossas finanças, aquilo que estamos passando, as coisas que conquistamos, as alegrias que vivemos, se não fosse Deus em nossas vidas? Aonde nós estaríamos? Queridos, e Deus, Ele é tão sutil em nos guiar, em nos conduzir, em nos abençoar, que se nós não pararmos para refletir nas coisas que Ele fez por nós, nós damos créditos a nós mesmos.
nós estaríamos se não fosse Deus nas nossas famílias? Aonde nós estaríamos se não fosse Deus dos nossos filhos, se não fosse Deus no nosso casamento? Aonde nós estaríamos se não fosse Deus nos nossos estudos, nos nossos empreendimentos, nos nossos trabalhos? Aonde nós estaríamos se não fosse Deus nas nossas finanças? Aonde estaríamos se não fosse Deus nessa igreja? Aonde estaríamos se não fosse obra de Deus nas nossas vidas? O que nós estaríamos vivendo? Quantos de nós não fomos livres das drogas, livres do casamento ruim, do adultério, das coisas, das discussões, dos problemas financeiros? Não fomos livres das opressões do diabo, não fomos livres das obras das trevas? Quantos nós não fomos livres disso tudo? E não tem como trazer crédito a nós. Quantos de nós temos a certeza que podemos deitar e dormir tranquilamente e não tem como dar crédito a nós? A questão é que Deus é tão sutil na forma de nos abençoar, que às vezes nós achamos que a prosperidade da nossa empresa depende do nosso diploma, depende do nosso network, depende de quantas pessoas conhecemos, da nossa capacidade. Nós achamos que aquilo que estamos vivendo, a nossa família é boa porque eu sou um pai presente. Queridos, quem viveu o suficiente sabe que tem família que o pai é presente e nenhum filho deu certo. E tem família que o pai é presente e todos os filhos dão certo. Não tem regrinha, não tem mimimi, não tem jeitinho. Ou é obra de Deus, ou é dependência de Deus, ou não tem. Aonde nós estaríamos se não fosse Deus em nossas vidas? Quando nós paramos para contar as bênçãos, Ele diz: contem as bênçãos, contem quantas são. Não dá vontade de dizer glória a Deus? Não dá vontade de render a Ele louvores, engrandecer o nome dEle, celebrar a Ele? Porque onde nós estaríamos se não fosse Deus em nossas vidas? Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de todo louvor. E quando eu parei para pensar e refletir a respeito disso que aquele professor falou, eu pensei, eu preciso compartilhar isso também. E só de compartilhar esse breve pensamento, nós já não poderíamos ir embora. Se nós saíssemos daqui, se a equipe de louvor viesse, e nós levantássemos as nossas mãos agora para cultuar a Deus, louvar a Ele em mais alguns louvores, nós já não cantaríamos de coração grato, coração cheio de gratidão. Porque onde nós estaríamos se não fosse Deus em nossas vidas? Se não fosse a vida da videira através de nós? Se não fosse na capacidade de Cristo Jesus, se não fosse a vida dEle em nós e a capacidade dEle através de nós, como produziríamos os resultados que temos hoje? Não é mesmo? Deus é glorificado, pois nós não seríamos capazes de viver e produzir a vida que estamos vivendo. É por isso que a glória é dEle, é por isso que é Ele quem deve ser exaltado. Ou seja, um galho que somos nós, precisa ter essa consciência: minha vida depende dEle, e meu fruto também. Não só a minha vida, mas a capacidade para realizar coisas vem dEle também. A vida do ramo está na videira, e a capacidade para dar fruto também. Nós precisamos conhecer, ter essa consciência dessas duas coisas. Porque não sei quem disse, alguém disse, né, um desses avivalistas mais modernos, e eles atribuem a ele a frase, eu não sei se disse mesmo, porque tem tanta frase atribuída a tanta gente hoje em dia, mas um desses avivalistas, ele disse: se você olhar para mim e ver algo de bom, não sou eu, é Cristo em mim. Se você olhar para o Rômulo e ver bondade, ver amor, ver generosidade, ver paz, ver alegria, não sou eu, é Cristo em mim, porque eu não tenho capacidade de produzir amor, bondade, alegria, paz, ou é Ele ou é Ele.
O apóstolo Paulo descreve isso dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se existe algo de bom em nossas vidas, é Cristo em nós. Por isso que Ele deve ser honrado e exaltado. Nós precisamos dessas duas coisas: a vida dele em nós e a capacidade dele para dar fruto. Nós precisamos dessas duas coisas: a vida dele em nós e a capacidade dele para dar fruto. E é por isso que o título da minha mensagem hoje é Porção Dobrada. Porção dobrada. Se você é mais velho de igreja, você já lembrou de um texto lá do Velho Testamento, e eu quero usar esse texto. Mas eu quero contar essa história hoje. A Bíblia fala da história de dois homens, e ela nos ensina a humildade de reconhecer o quanto somos dependentes da videira, o quanto somos dependentes de Cristo Jesus. E essa história é de dois profetas, Elias e Eliseu. E ela está lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 6 ao 15. E a história diz o seguinte: disse-lhe, pois, Elias estava falando com Eliseu, e ele disse o seguinte: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, a sua capa, enrolou-a e feriu as águas do rio Jordão, os quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em terra seca, em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, antes que eu vá para o céu, antes que eu vá embora. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu pediu porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, quando eu for levado aos céus, quando eu subir aos céus, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, o manto que Elias havia usado para bater na água, o manto que Elias carregava, ele deixou cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão novamente. Ele foi para o rio novamente. Tomando o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Eliseu então pede porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. E depois os discípulos dos profetas testificam: o espírito que estava sobre Elias pousou sobre Eliseu. Ou seja, ele recebeu aquilo que havia pedido. Por quê? Porque ele viu Elias subir. Vamos criar aqui um cenário. Vamos pensar nesses personagens de uma forma onde nós também sejamos inclusos nessa história. Elias era um mestre, era um discipulador de Eliseu. Elias
era aquele que conduziu Eliseu no caminho, era aquele que ensinou Eliseu. Elias então era um mestre, era um profeta que ensinava Eliseu. Elias então, vamos dizer que ele é igual a Jesus. E Eliseu era um discípulo. Ele estava sendo ensinado no caminho, ele estava sendo educado por Elias. Esse discípulo chamado Eliseu então é igual a nós, à igreja, ao corpo de Cristo, aos ramos, aos galhos que estão na videira. Elias então igual a Jesus, Eliseu igual a nós, seus discípulos. Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E eu e você, se lemos esse texto com uma mente da alma, com os olhos do mundo, logo vamos julgar as intenções de Eliseu. Vamos dizer, que homem arrogante. Olhar para o seu próprio líder e dizer, eu vou ser o dobro do que você é. Eu vou ser muito melhor do que você. Não é verdade? Nós olhamos para ele e pensamos, o que ele está dizendo? Ele está olhando nos últimos momentos da vida com aquele líder dele, com aquele discipulador dele, com aquele mestre, e está dizendo, ei, me dê o dobro, porque eu vou ser melhor do que o que você jamais foi. E nós estamos falando aqui de Elias. Ele orou e ficou 3 anos sem chover. Ele orou, caiu fogo do céu. Ele matou os profetas de Baal. Ele confrontou Jezabel. Ele era o profeta que foi, em breves momentos, seria arrebatado por um redemoinho ao céu. Elias não conheceu a morte. E Eliseu olha para aquilo e diz, eu quero o dobro. Eu vou ser o dobro, eu vou ser melhor do que você. Não dá essa impressão quando nós lemos esse texto? De que esse homem queria ser o dobro do seu líder, do seu pastor, o dobro daquele que estava ensinando, aquele que estava conduzindo. E talvez você tenha ido em algum lugar já ouvir uma mensagem dessa, e ele dizia, você é o melhor, você será o maior, você terá o dobro da unção, para que você seja a transformação desse mundo, para que você possa fazer. Se não fizeram até hoje, é essa geração que vai fazer. Não, não é isso que o texto diz. O meu pastor não sabe, o meu líder de grupo familiar é um ignorante, eu sou 2 vezes melhor que ele. É isso que algumas mensagens a respeito desse texto dizem. Mas não é isso que realmente está nos ensinando. Quando você vê algo assim, interpreta com os olhos mundanos, você logo condena Eliseu pensando na arrogância, no orgulho desse homem. Olha, só pensa em ser melhor que o outro. Mas esse pedido, na verdade, não revela o orgulho de Eliseu. Esse pedido revela a humildade de Eliseu. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensina em Lucas capítulo 6, versículo 40, o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Eliseu então estava dizendo, Elias, o negócio é o seguinte, você é o cara que orou e parou de chover, você é o cara que orou e caiu fogo do céu, você é aquele que confrontou Jezabel, você é aquele que nem a morte vai conhecer, vai te impedir, você vai ser assunto aos céus. Elias, se eu não tiver o dobro, eu jamais serei como você. O pedido dele era, Elias, eu sou tão inferior a você, que eu preciso do dobro para poder viver a vida que você viveu. É um texto então que revela a humildade de Eliseu e não o orgulho dele.
O dobro não era para ser melhor, mas para poder ser bem capacitado, para ser bem preparado e se tornar como Elias. Eliseu sabia que se não recebesse o dobro, jamais seria como seu mestre. Foi um pedido de muita humildade e reconhecimento de dependência da mesma unção que estava sobre Elias. Queridos, assim como Eliseu reconheceu que ele precisava do dobro, eu e você também necessitamos do dobro para podermos viver a vida que Jesus tem para nós. Eu e você também precisamos receber unção dobrada para viver o dobro, para poder viver a vida que Ele deixou para nós. O dobro não é para sermos melhores do que Jesus, o dobro é porque não poderíamos viver a vida que Ele conquistou para nós se não recebêssemos o dobro. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para você de uma forma mais didática. Vamos pensar em matemática. Quantos de vocês são bons em matemática? Diga amém, pelo menos lambando, né? Mas imagine o seguinte, aqui é o marco 0, ok? 0. Para cá, positivo. Para cá, negativo. Aqui é o marco 0. Para cá, negativo. Estão entendendo? Agora o negócio é o seguinte, Jesus Cristo, Ele nasceu sem pecado. Jesus Cristo nasceu com a vida do Espírito nele. E Ele nasceu então no marco 0. E Ele foi crescendo em graça e conhecimento. Aos 30 anos o Espírito Santo veio sobre Ele. E vamos dizer que Ele alcançou um nível mais 10. Então Ele entregou a sua vida, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E Ele deixou um padrão de vida, algo que é possível vivermos também aqui no mais 10. Mas Jesus nasceu sem pecado, com a vida do Espírito nele, e depois foi ungido pelo Espírito, e agora a capacidade do Espírito fez Ele viver mais 10. Eu e você, queridos, nós nascemos em pecado. Nós nascemos menos 10. Nós já nascemos mortos em transgressões, em delitos, nós já nascemos desgraçados, nós já nascemos afastados de Deus, nós já nascemos carentes de um Salvador, e nós nascemos menos 10. Agora, para eu poder viver a vida que Jesus tem para mim, eu preciso do dobro do que Ele cresceu, do dobro da unção, do dobro do que Ele viveu. Para eu sair do menos 10 e ir para o mais 10, eu preciso do dobro do que é do 0 para o mais 10. Ou seja, eu e você estávamos mortos em pecados, em delitos. Ele veio, entregou a sua vida por nós, nos tirou do império das trevas, nos deu vida novamente em Cristo Jesus, nos fez nascer de novo, nos fez uma nova criação, nos colocou de novo no 0. Mas agora o Espírito quer vir sobre você, sobre mim, e nos capacitar a vivermos a mesma vida que Jesus viveu, a sermos uma bênção como Jesus fez, a frutificarmos como Jesus frutificava. Nós dependemos dessas duas coisas, da vida dele em nós e da capacidade dele para darmos frutos. Para podermos viver aquilo que Jesus tem para nós, nós precisamos gritar desesperados: eu preciso do dobro da porção. Porque eu preciso sair do menos 10 para ir até o mais 10. Eu preciso sair do pecado, da transgressão e ir até a vida de governo, a vida de reinado que o Senhor preparou para nós. Uma coisa é ser salvo do pecado, outra coisa é governarmos, reinarmos em vida. Uma coisa é sermos purificados daquilo que nos escravizava, daquilo que nos prendia. Outra coisa é termos domínio sobre as coisas, servirmos pessoas, sermos bênção na vida dos outros. Uma coisa é frutificarmos. Jesus, assim como Elias para Eliseu, Jesus para nós, vivia um nível de vida muito elevado.
Eliseu, quando olhava para aquele seu mestre Elias, ele falava: é muito. Como que esse homem faz essas coisas? Como que ele vive essas coisas? Eu preciso do dobro. Eu dependo dessa unção. Porque eu e você também, para podermos viver a vida que Jesus, que Deus planejou para nós precisamos muito mais. O padrão é muito elevado. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, Jesus nos ensina o seguinte: Ele está orando a Deus e Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus vivia uma vida de frutificação, porque o Pai é glorificado quando nós damos fruto. Jesus andava frutificando, Jesus andava abençoando, Jesus andava servindo. Ele abriu os olhos dos cegos, Ele curou o paralítico, Ele purificou o leproso, Ele fez milagres, Ele pregava e anunciava o ano do favor, da graça do Senhor, as mensagens do reino de Deus, tudo capacitado pelo Espírito Santo. Ele fazia essas coisas, Ele frutificava, Ele servia aos necessitados. Ele andava glorificando a Deus, dando fruto. E algumas vezes nós lemos esses textos e pensamos: isso era para Jesus. Mas Jesus mesmo está dizendo: a minha vida eu vos dou. E a mesma capacidade que o Espírito me deu, agora está sobre vocês. A mesma vida, as mesmas coisas que Ele fez, Ele nos chama para fazer também. Jesus tem um padrão de vida que glorifica a Deus. Nós estávamos mortos em delitos e transgressões. Jesus vivia a vida que dava fruto e glorificava o Pai. Mas nós estávamos longe de poder viver essa vida. Mas em Cristo Jesus agora nós podemos receber a vida dEle e podemos ser capacitados por Ele. Paulo resume toda essa história quando ele fala com a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Ele nos ensina o seguinte: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Você não vive mais dessa maneira. Nós costumávamos viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, vivendo em pecado, nas nossas próprias vontades, seguindo os nossos próprios desejos, seguindo os nossos próprios pensamentos, ignorando a verdade e pensando: o que importa é como eu me sinto. Nós vivíamos assim. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, porque nós tínhamos a natureza pecaminosa em nós. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, entregando o seu Filho, deu-nos vida com Cristo. Com o grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele te deu uma nova vida, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos tirou da morte, nos deu vida, e não apenas isso, na vida que Ele nos deu, Ele nos colocou assentado em posição de governo, em autoridade, como reis e sacerdotes, como filhos amados, como aqueles que podem servir, abençoar, ser bênção nessa terra, glorificar a Deus, frutificar, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Você é um instrumento que revela a incomparável riqueza da graça de Deus sobre a humanidade.
demonstrando em sua bondade. Você é um instrumento que revela a bondade de Deus sobre a terra, para conosco em Cristo Jesus, na vida dEle, na capacidade dEle em nós. Nós revelamos a bondade de Deus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Percebe? As obras que nós tentarmos fazer para nos abençoar, vai render glória a quem? A nós mesmos. Se eu quiser viver a vida na minha capacidade, no meu esforço, isso resulta em glória a quem? Por gentileza, põe o texto ali para a gente. Não por obras, para que ninguém... Não por obras, para que ninguém... Porque se as minhas obras me derem capacidade, as minhas obras trouxerem os meus resultados, as minhas obras, eu jamais vou reconhecer que é Deus na minha vida. Eu vou usar da glória para mim. Então não é por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, você é criação de Deus, realizada agora na imagem do Filho, Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Obras que são fruto da capacidade do Espírito em nós, obras que são frutos da nova natureza em nós. Para você praticar as obras que Ele preparou, você precisa nascer de novo, ressuscitar dos mortos, se tornar uma nova criação, realizada à imagem de Cristo Jesus, e receber a capacitação do Espírito Santo. Paulo descreve todo esse cenário. Ei, nós precisamos do dobro, de uma dupla porção, porque nós estávamos mortos, e só Cristo Jesus pode nos levar a nos assentar nas regiões celestiais. Só Cristo Jesus pode nos levar a sermos uma bênção. Só Cristo Jesus pode nos levar a revelar amor, bondade, alegria, paz. Em nenhum outro lugar há essa capacidade. Você jamais poderá produzir essas coisas por si próprio. É em Cristo Jesus que nós encontramos isso. O interessante do texto é que Elias diz: se você me vir subir, ser levado, se você me ver ser tirado de você, você receberá o que pede. Como isso se enquadra em nós? Se nós cremos que Jesus Cristo foi glorificado, nós sabemos que o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas. Nós podemos crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa culpa, sermos salvos por Jesus. Mas nós precisamos também crer que Ele foi glorificado, Ele foi exaltado, e Ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar, para nos guiar em toda a verdade e nos ensinar a vivermos a vida que Deus deu para nós em Cristo Jesus. Nós precisamos de dupla porção. Elias disse: me vire ser elevado, subir, você receberá o que precisa. Da mesma forma, toda a nossa vida dependia da ascensão de Cristo Jesus. Toda a nossa vida depende de Jesus ter sido elevado aos céus e se assentado à destra de Deus. Quando Eliseu pede pelo dobro, Elias diz: dura coisa pediste. Dura coisa pediste. E não era duro para Eliseu. Se você carregar a unção, terá um peso sobre você. É dura a unção. Mentira, não é. O preço da unção não tem, Ele já pagou. Não, mas você tem que abrir mão de você mesmo. É um privilégio abrir mão da minha desgraça de vida para poder viver a vida que Ele conquistou para mim. Aonde que está o peso nisso? Dura coisa pediste. Ele não estava falando que Eliseu, isso vai ser duro para você. Ele estava falando: Eliseu, eu vou ter que pagar para você ter isso. Eu vou ter que ser levado para você poder ter. Da mesma forma, para eu e você podermos ter dupla porção,
da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus Cristo teve que morrer, pagando pelo seu pecado, pelo meu pecado, para nos tirar da morte, nos dar uma nova vida. Ele ressuscitou para provar que fomos justificados, e ao ser assunto aos céus, Ele enviou um outro conselheiro, o Espírito Santo, que nos capacita, nos reveste de poder. Foi Ele quem pagou esse preço, foi Ele quem fez isso. Pois pela morte Ele nos livrou do pecado, pela ressurreição provou que fomos justificados, pela ascensão nos enviou um outro conselheiro, consolador, o Espírito Santo, aquele que nos capacita, aquele que é poder, aquele que traz fogo, aquele que é como o rio, que abre caminho, aquele que é como o vento, que sopra onde quer. Ele enviou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Queridos, Elias deixou cair um manto de unção, e Eliseu pegou aquele manto, e a primeira coisa que ele fez foi um milagre igualzinho Elias tinha feito. Ele abriu o Jordão e passou em terra seca, assim como Elias tinha feito. Assim como Jesus, assim como Elias deixou esse manto cair, e Eliseu o recebeu, Jesus nos enviou o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, hoje habita em nós e nos dá vida. A sua vida está em Cristo Jesus. Você entende? Aquilo que é morte, aquilo que é desgraça, aquilo que é medo, aquilo que é insegurança, aquilo que é culpa, aquilo que é condenação, Ele já levou, Ele já pagou. Nossa vida agora está em Cristo. Nossa vida agora está em Cristo. Você olha para o seu filho, ele está nas drogas, você pensa, está morrendo. Jesus diz: eu já ressuscitei, eu sou a ressurreição e a vida. Você olha para a sua empresa, você diz, está morrendo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O seu casamento está morrendo, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu já te dei a vida, tudo que havia de ser feito já fez. Nós não estamos aqui mendigando a Deus alguma coisa para que Ele supra as nossas necessidades. Tudo que havia de ser dado para a vida e piedade, Ele já nos entregou. Ele já depositou em nós. A sua vida está em Cristo. Pastor, mas eu estou enfermo. A sua vida está em Cristo. Mas eu estou com dor. A sua vida está em Cristo. Você consegue ver Cristo passando por essa desgraça toda em um único cenário: quando Ele foi açoitado, quando Ele foi cuspido, quando Ele foi maltratado, quando Ele foi pendurado naquela cruz. Ele estava carregando tudo aquilo para que você não precisasse passar por isso hoje. Obrigada, Jesus. Ele nos deu a sua vida. Mas se cremos que Ele subiu, Ele não apenas nos deu a vida, mas Ele também nos dá a capacidade para frutificar. Elias subiu e o manto caiu. Eliseu logo pegou aquele manto e se vestiu com aquele manto. A capa que Elias deixou cair fala da autoridade e capacitação. Eliseu recebeu aquela autoridade, aquela unção, e foi capacitado a realizar coisas sobrenaturais. O sobrenatural na sua vida não vai acontecer por causa do seu diploma, não vai acontecer por causa dos contatos que você tem, não vai acontecer por causa das capacitações que você tem, da família que você cresceu, do dinheiro que você tem. Não é assim. O sobrenatural nas nossas vidas acontece pela consciência de que Jesus foi exaltado e o manto foi derramado sobre nós. O Espírito Santo veio sobre nós para nos capacitar. Existe a possibilidade de realizarmos coisas sobrenaturais, vivemos coisas sobrenaturais, por causa da vida de Cristo Jesus em nós. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele também deixou um representante da sua autoridade, o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, versículos 49 a 51, a Bíblia diz o seguinte: eu lhes envio a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou.
Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Da mesma forma, quando Elias foi assunto aos céus, ele deixou um manto para que Eliseu se revestisse. Agora, quando Jesus é elevado aos céus, ele diz: vocês serão revestidos de poder. Vocês vão poder pôr esse manto de autoridade. Assim como eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, portanto agora na minha autoridade vão e façam discípulos. Expulsem demônios, curem os enfermos, anunciem um ano da graça do Senhor, a mensagem do reino de Deus, evangelize, pregue o evangelho. O último milagre de Elias foi abrir o Jordão e passar em terra seca. O primeiro milagre de Eliseu foi abrir o Jordão e passar em terra seca. Esse texto está nos ensinando, Eliseu recebeu aquilo que Elias prometeu que daria. Queridos, se Eliseu recebeu o que Elias prometeu que daria, você não pode receber aquilo que o Senhor Jesus prometeu que daria. Se Elias, que era um homem, prometeu e aquilo foi cumprido, imagine Cristo Jesus prometendo algo, enviar o Espírito da promessa até você, para te capacitar, para te encher de vida, para colocar você em governo, em posição de filho, justificado, santo, puro, reto, perfeito, trazendo autoridade, governo, como um filho amado de Deus. Queridos, Jesus foi assunto aos céus, e Ele deixou o Espírito Santo da promessa. Tudo aquilo que Jesus fez na capacitação do Espírito de Deus se torna uma prerrogativa para podermos realizar o mesmo. Tudo aquilo que Jesus fez pela capacitação do poder de Espírito na vida dele se torna uma prerrogativa para podermos realizar o mesmo. Não sou eu quem digo isso, foi o próprio Jesus quem disse. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz o seguinte, Ele nos ensina o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Queridos, Jesus impôs as mãos e os enfermos ficaram curados. Jesus deu palavras e pessoas ressuscitaram. Lázaro, venha para fora. E ele veio. Ele tocou o cego voltou a ver. O surdo voltou a ouvir, o mudo voltou a falar, o paralítico começou a andar, o leproso foi purificado. Jesus anunciava a palavra com ousadia, pregava as boas novas do reino de Deus. Jesus usava da sabedoria do alto para refutar a sabedoria deste mundo. Jesus, Ele fez grandes coisas, e tudo o que Ele fez, Ele deixou uma prerrogativa, como se fosse um direito legal, de que aqueles que agora são a sua imagem e semelhança, possam realizar as mesmas coisas que Ele realizou. A vida cristã, queridos, não é tentar fugir da morte, não é ficar indo diante do trono de Deus e falar: Deus, por gentileza, me ajuda, responde a minha oração. Não é isso. A vida cristã é saber que isso tudo Ele já resolveu, Ele já fez. Nós já temos vida com Cristo, e não bastando isso, Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a vivermos uma vida nova, de governo. Você foi chamado por um propósito maior, de ser rei e sacerdote, como um rei nessa terra, aqueles que revelam a própria autoridade, o poder do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, a imagem do nosso Deus. Ao realizarmos essas coisas, pois a vida de Cristo está em nós, nós nos tornamos uma bênção. Nós damos frutos na dependência de Jesus Cristo. Por isso preste atenção nessa frase: porção dobrada é ter o Espírito em mim para ter vida, e sobre mim para ser bênção. Eu vou repetir para você,
para você poder entender. Porção dobrada é ter a vida, é ter o Espírito em mim para ter vida, e o Espírito sobre mim para ser bênção. Aqueles que frutificam são uma bênção, e por isso eles glorificam a Deus, porque a característica maior de Deus é servir, é dar, é abençoar. Porção dobrada é ter o Espírito em mim para ter vida, mas é também ter o Espírito de Deus sobre mim para ser uma bênção. Ser bênção é frutificar para a glória de Deus. É tempo de frutificarmos. É tempo de pregarmos. É tempo de abrirmos os olhos dos cegos, libertarmos os cativos, expulsar Satanás, expulsar os poderes das trevas. É tempo de vermos as maravilhas do Espírito Santo em nosso meio. Fruto é resultado da mais alta dependência. Fruto é o que revela a nova natureza. Fruto é uma representação do amor. O galho não dá fruto pelo seu próprio esforço. A espécie é revelada no fruto. A árvore não produz fruto para ela mesma. Vamos depender única e exclusivamente da capacitação do Espírito Santo e da vida de Jesus Cristo em nós, e mais nada. Vamos dar muito fruto, e isso glorifica o Pai Celestial. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar, cada passo seu